Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso TPC de Ciências da Natureza e Matemática, tá? Hoje nós vamos estar falando das estratégias de avaliação e recuperação da aprendizagem nas aulas de Ciências da Natureza e Matemática. No próximo slide, aquele slide tradicional meu, onde eu me apresento, né, que eu sou o PCNP de Química, José Ricardo, tá? Que vou conduzir essa primeira parte da formação de vocês e depois ela vai ser prosseguida pelos PCNP Carlos e Matheus. Na próxima tela, então, nós vamos falar o quê? Os objetivos gerais da nossa TPC do dia de hoje. O primeiro objetivo, compreender o conceito de avaliação da aprendizagem em que o currículo paulista está embasado. Então, toda avaliação de aprendizagem, ela vai ser embasada na onde? No currículo paulista, porque é ele que dá o embasamento do quê? Da aprendizagem. Então, a avaliação de aprendizagem está em cima do currículo paulista, ou seja, das nossas habilidades essenciais. O segundo objetivo geral, conhecer as sugestões de avaliação e de recuperação das habilidades do material de apoio ao currículo. É muito interessante o professor pesquisar e olhar essas sugestões de avaliação e de recuperação dessas habilidades, tá? Na próxima, agora, a gente vai fazer uma contextualização, que vem a primeira pergunta. Avaliar para quê? De acordo, né, com as orientações baseadas no material do curso de avaliação educacional da primeira edição de 2017 da IFAP, avaliar para quê significa o quê? É o ato de avaliar, é algo comum no cotidiano de qualquer pessoa, ou seja, no nosso dia a dia. É um traço bastante característico das escolas e de seus profissionais de ensino, nós, professores. Mesmo que não se domine um conhecimento mais especializado sobre avaliação. De fato, o campo de estudos da avaliação educacional é bastante amplo e contém diversas abordagens teóricas e metodológicas em torno do que, como e por que avaliamos, né? Na próxima tela a gente vai continuar a nossa contextualização. Aí vem, avaliar para quê? O que significa o avaliar para quê? O que ela permite, né? Ela permite formular juízos acerca de todas as áreas de funcionamento da sociedade e tomar decisões fundamentadas tendo em vista a sua melhoria. Tudo isso foi colocado por Fernandes em 2013. Quais são as melhorias? Apoiar a tomada de decisões para que o aluno possa e você possa tomar decisões. Servir a prestação pública de contas. Compreender problemas de natureza social, contribuindo para a identificação de soluções possíveis. Compreender as experiências vividas por quem está envolvido numa dada prática social e melhorar as práticas e procedimentos. Agora, na próxima tela, que nós vamos entrar, vai ser a nossa famosa introdução. Essa introdução nossa vai ser baseada em 3 tipos de avaliações. As distinções básicas entre avaliação diagnóstica, formativa e somativa, do qual a gente vai trazer a definição de cada um. A primeira é avaliação diagnóstica, feita antes de se iniciar o processo de ensino-aprendizagem. É aquela que a gente tem que fazer a direcionamento, não é isso? O que, como, por quê, quem e para quê. Porque ela visa detectar situações, problemas dos alunos ou da classe e subsidiar o planejamento e a organização de sequências de ação. Permite estabelecer o nível de necessidades iniciais para a realização de um projeto adequado. Ou seja, é ela que vai dar o embasamento para você montar o seu cronograma de ensino e aprendizagem. Tudo isso de acordo com Rafael, 1995. A próxima que nós vamos falar agora é a avaliação formativa. O que ela fala, a avaliação formativa? Tendo como foco o processo ensino-aprendizagem, ou seja, ela vai fazer o quê? Ela vai cobrar o processo de ensino-aprendizagem. Acontece de modo contínuo ao longo deste, ou seja, durante o ano. Ela visa determinar em cada unidade os resultados com a finalidade de adequar ou reprogramar o processo de ensino e aprendizagem.
fornece dados para uma decisão, possibilitando o redirecionamento das práticas pedagógicas, no sentido de criar condições de melhoria de ensino e de aprendizagem, uma vez que o processo não foi encerrado. Além disso, possibilita a proximidade e o diálogo entre o professor e o aluno, de acordo com Rafael, 1995, né? Agora, essa avaliação escolar que a gente fala, ou avaliação formativa, o que ela faz com a gente? A gente pode coletar os dados, fazer o diagnóstico, tomar decisões para fazer agir, ou seja, para que nós podemos traçar estratégias de ação sobre o processo de ensino-aprendizagem em relação àquele aluno ou àquela sala, tá? A próxima aí que nós vamos falar agora é a avaliação somativa, que é a avaliação final, a última, né? De acordo com Rafael, ela é realizada ao final do processo educacional, do ano letivo, do ciclo. Ou seja, se atém aos resultados, isto é, com o intuito de verificar em que grau foram alcançados os objetivos propostos, ou seja, os objetivos que estão todos relacionados com o quê? Com as habilidades essenciais do currículo paulista. Geralmente, integra uma grande quantidade de conteúdos e conhecimentos para compor uma amostragem válida e serve à classificação. No nosso caso, é o IDEB, o SARESP, né? É isso, a Prova Brasil, né? São avaliações somativas também que a gente pode considerar. Como a decisão, neste caso, refere-se à classificação do aluno, esse tipo de avaliação não dá condições para uma reorganização do processo ou reorientação dos alunos. Por quê? Ela é realizada onde? No final do processo educacional. Agora, na próxima tela nossa, nós temos uma pergunta para vocês. Qual a mais importante? Para vocês refletirem, dar uma reflexão sobre essas três avaliações. Aí vocês vão responder no chat aí qual dessas três são as mais importantes. Eu vou dar um tempo aí de 2 minutos para que vocês possam colocar as suas opiniões, né, as suas colaborações no nosso chat. Muito obrigado pelas colaborações de vocês, né? E antes da gente continuar o nosso ATPC, vamos colocar uma reflexão para vocês pensarem também em relação a essas avaliações. Para vocês refletirem. Como avaliar na perspectiva do desenvolvimento de habilidades? Os instrumentos que constrói para a avaliação me darão informações para analisar a aprendizagem do estudante? Quais são as operações mentais que estou mobilizado no estudante para que ele responda essa pergunta ou responda esse problema? Isso aí é mais uma reflexão para vocês analisarem em cima de quando forem prepararem as suas avaliações. Vamos dar continuidade, né,
ao nosso TPC. Agora, na próxima tela, nós vamos falar sobre avaliação novamente, né? Então, olha lá. Por isso que eu coloquei essa reflexão antes, não é isso? A avaliação não deve ser entendida como uma etapa final, ou seja, como uma etapa que encerra essa aprendizagem. Pelo contrário, sendo contínua e formativa, ela vai o quê? Vai embasar a formação do seu aluno. Através da avaliação, você vai fazer o quê? Diagnósticos, não é isso? Tá? Para ver a sua formação em relação às suas habilidades, como eu coloquei na reflexão para vocês. Deve estar presente em todos os momentos que foram descritos, preferencialmente de forma diversificada, considerando-se a oralidade, a escrita e outras formas de expressão dos estudantes. Ressalta-se que, sejam quais forem as formas de avaliações adotadas, o estudante deve ter clareza sobre os critérios e os momentos em que ele será avaliado ou ela será avaliada. É também importante reservar um momento para que o estudante possa refletir. É o mais importante, para que ele possa refletir sobre o seu processo de aprendizagem, para ele fazer aquela reflexão: o que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo ou está faltando alguma coisa? Exercitando a metacognição. Por isso, no material de apoio currículo em ação, caderno do aluno, as situações de aprendizagem contam com a etapa de autoavaliação para que os estudantes tenham consciência de suas necessidades, seus avanços e suas dificuldades no percurso formativo. Tudo isso está na onde? No caderno do aluno, que é o currículo em ação, que nós estamos falando aqui do primeiro ano do ensino médio, tá? Não é isso? Então, agora na próxima tela, a gente vai trazer para vocês o currículo em ação propriamente dito da primeira série do ensino médio, de Ciências da Natureza e suas tecnologias, tá? Eu peguei uma habilidade, uma situação de aprendizagem do caderno do professor, tá? Do primeiro ano, da primeira série do ensino médio de currículo de ação. Vamos então agora para a próxima tela nossa. Olha lá. Aí vem falando o quê? Sobre o material. Esse material curricular foi desenvolvido tendo como fundamento o currículo paulista. Etapa do ensino médio, pautado nas 10 competências gerais, nas competências específicas na área de ciências da natureza, em suas habilidades e objetos de conhecimentos relacionados aos componentes de biologia, física e química, sob a perspectiva da educação integral, propondo o desenvolvimento humano, cognitivo, social e emocional dos estudantes. Na próxima tela agora, a gente vai dar continuidade, falando do ensino por área de conhecimento. Atribui flexibilização à etapa dos anos finais da educação básica e tem como objetivo consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral dos estudantes com a finalidade de desenvolver o conjunto de competências e habilidades, propiciando protagonismo ao jovem e maior autonomia e assertividade nas suas escolhas, por meio do desenvolvimento do projeto de vida em consonância aos princípios da justiça, da ética e da cidadania, ou seja, a sua formação. Aí na próxima tela agora, nós vamos apresentar para vocês a situação de aprendizagem 4, do currículo em ação, peguei do caderno do professor, tá? E da área de química, tá bom? Ela fala o quê? Recursos para manutenção e preservação da vida. Ela vem contemplar tudo isso que a gente falou até agora. Ela vem, no caderno, vem explicando para vocês sobre as competências gerais. A primeira, conhecimento. O que ela fala sobre o conhecimento? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo
e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. No 2, pensamento científico crítico e criativo, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Na próxima aí a gente vai continuar falando dela, né? Agora só que a gente vai falar das competências específicas da área. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global, ou seja, no mundo, né? Na segunda competência, investigar situações, problemas e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico em suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das ciências da natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados em diversos contextos por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação, TDIC. Agora, na próxima, nós vamos falar, né, nas habilidades propriamente dita que está presente nessa situação de aprendizagem 4. Se a gente for analisar o currículo em ação, a gente vai ver que essas competências, elas estão presentes no primeiro bimestre todinho, né? Que é a EM13, Ciências da Natureza, CNT 101, que é analisar e representar com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. A segunda habilidade é ensino médio, EM13, Ciências da Natureza 301. Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de mediação e apresentar e interpretar modelos explicativos, dados e ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações, problemas, sob uma perspectiva científica. E a terceira habilidade é a EM, Ensino Médio 13, Ciências da Natureza, a 303. Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das ciências da natureza, disponível em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados tanto na forma de textos, como em equações, gráficos e ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informação. Então, essas três habilidades, elas estão presentes no bimestre e elas são específicas da situação de aprendizagem 4.
Na próxima tela, a gente vai ver sobre isso, né? Unidades temáticas: matéria e energia, tecnologia e linguagem científica. Olha só as unidades temáticas, são amplas, por quê? Para contemplar as 3 habilidades propostas nessa situação de aprendizagem 4. Os objetos do conhecimento, métodos sustentáveis de extração, processos produtivos, uso e consumo de combustíveis alternativos e recursos minerais, fósseis, vegetais e animais. Ou seja, os objetos de conhecimento aqui é muito amplo, né? Aí vem as orientações gerais. As situações de aprendizagem 1, 2 e 3 tratam sobre os objetos do conhecimento relacionados à matéria, átomo, teoria atômica de Dalton, elementos químicos e suas simbologias, substâncias químicas, equações químicas, reações endotérmicas e exotérmicas, relações entre massa, aspecto quantitativo da matéria, que é mol, unidade de massa atômica, número atômico, massa atômico, número de partículas, Avogadro, reações de combustão completas e incompletas, balanceamento das equações químicas e combustíveis, características e parâmetros, diferenças e poder calorífero. Na próxima tela, o professor Carlos vai estar compartilhando, participando do nosso TPC de hoje, né? É ele que está fazendo esse compartilhamento de tela para mim, né? Aí ele passou agora a próxima tela. Então agora vai falar sobre a situação de aprendizagem 4 propriamente dita. Porque nós fizemos o quê? Nós revemos o que a situação de aprendizagem 1, 2 e 3 tratou, para a gente agora entrar na específica a situação de aprendizagem 4, que propõe o estudo do tema, recursos para a manutenção e preservação da vida, que envolverá os conceitos de recursos naturais renováveis e não renováveis, sustentabilidade, extração de recursos naturais, processos produtivos, mineração, desenvolvimento e mineração sustentável, aspectos positivos e negativos da implementação de empresas mineradoras para uma região, responsabilidade socioambiental de extração e dos processos produtivos do alumínio, do etanol, principalmente na região nossa aqui, né? E do suco de laranja e outros, combustíveis para a manutenção da vida e, por fim, como promover o desenvolvimento social, econômico e tecnológico de forma sustentável. Ou seja, essa situação de aprendizagem 4, ela faz o quê? O fechamento do primeiro bimestre, né? Na primeira bimestre, ela fecha em relação à situação de aprendizagem 1, 2 e 3, que aí a gente viu toda a parte teórica, e aqui a gente vai ver os recursos para manutenção e preservação da vida. A próxima tela agora, a gente vai continuar falando isso, sobre ela, tudo sobre a situação de aprendizagem 4. Para acompanhamento e recuperação, ali ó, para acompanhamento e recuperação e avaliação, sugere, então é sugestão, tá, pessoal? Que vem no currículo em ação, como eu falei no começo, observar, analisar e considerar, ao longo da situação de aprendizagem 4, a participação individual e coletiva, a exposição, a qualidade e o poder argumentativo de ideias, a oralidade, a produção textual, o desempenho em pesquisas, a interpretação de artigos científicos, a criatividade, a utilização de recursos digitais, a atitude colaborativa em dinâmicas e o desenvolvimento dos estudantes em trabalhos individuais. E sempre lembrando que essa avaliação e a recuperação tem que sempre incidir sobre o quê? As habilidades essenciais, pois nós chegamos no momento das nossas cobranças das avaliações externas. Agora, essa semana, né, começa-se as APs, Avaliação de Aprendizagem de Processo, de Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e a novidade, Ciências da Natureza, que começa a compor o quadro das APs. Baseadas essas APs, vocês sabem
que elas são todas baseadas em cima das habilidades essenciais. O meu obrigado pela atenção, muito obrigado pela participação, desejando um bom dia a todos, tá? E uma boa continuidade na nossa participação no nosso TPC no dia de hoje, que vai ser conduzido depois de um pequeno intervalo pelos PCNP Carlos e PCNP Matheus. Meu muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo TPC nosso.
Olá pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o PCNP Carlos, né? PCNP de Matemática, aqui da DE de São João da Boa Vista. E hoje a gente veio tratar de um tema muito importante que é avaliação, né? O José Ricardo fundamentou muito bem aí o que é avaliação, os tipos de avaliação, e eu vim puxar a sardinha para o meu lado um pouquinho para falar da matemática com vocês, tá? E conversar também, contar um pouco de história, né? Que você sabe que eu gosto muito de contar história sobre avaliação. Vamos lá, vou apresentar minha tela aqui. Olha lá, pessoal. Eu fui numa palestra uma vez do Lucchesi, né? E ele deu dois exemplos bem práticos, né? Ele deu o exemplo do médico, né? Vamos imaginar que eu vou no médico, como nesse caso, e o médico aponta lá e fala, ó, seu pulmão não tá legal, tá? Volta daqui uns 30 dias, tá? Que a gente conversa. Aí você volta dali 30 dias, ele fala, ó, seu pulmão não tá legal, só que, ó, teu coração tá começando a bater mais fraco, tá começando a ficar mais estranho, e pede para você voltar dali 30 dias, né? Aí você volta, ele fala, ó, o teu pulmão continua ruim, o seu coração não tá legal, e o seu rim, eu acho que o seu rim tá paralisando. Gente, o que vai acontecer? Bom, nem precisa falar o que essa imagem significa, né? Gente, vai acontecer que no final das contas, eu que estou indo nesse médico, eu vou morrer. Mas o que faltou? Ué, ele fez o diagnóstico, né? Ele apontou quais eram os meus problemas. Mas o que faltou? Faltou ele dar um tratamento, tá? Faltou ele me dar um remédio. E muitas vezes na avaliação hoje, né, com essa abundância de provas, né, a gente fica tão preocupado em aplicar essas provas, em observar esses resultados, fazer aquelas reuniões homéricas, né, que a gente constata muita coisa. Só que e o remédio? E o que eu vou fazer com esses resultados todos, né? Bom, vamos conversar mais um pouquinho. E nessa palestra que eu fui, o Cipriano Lucchesi, ele contou que ele tem um filho que é cozinheiro, né? Aí eu lembrei dessa imagem, daquele desenho lá do Ratatouille, né? E ele disse que o filho dele foi na casa dele cozinhar para ele, né? E ele estava lá na sala só observando o filho, né? E o filho toda hora ia, né? Ia lá nos pratos, provava, e cada vez que ele provava, ele fazia igual o ratinho aí, ó. Ele jogava alguns temperos, corrigia o sal, jogava mais alguma coisinha, mais algum ingrediente, né? E ele fez isso durante muito tempo, né? Durante o cozimento todo, né? E aí foi o seguinte, aí o Lucchesi perguntou para esse filho, falou, mas nossa, você prova tanto essa sua comida, né? Você não enjoa, você depois e não fica mal com isso? Ele falou, não, pai, cada vez que eu provo, eu estou corrigindo esse meu prato, para no final eu tentar entregar um prato quase perfeito aqui para o senhor, né? E aí ele fez uma analogia com a avaliação formativa. A avaliação formativa, né? Eu estou no meio do processo, eu faço essa avaliação formativa por quê?
tá? Eu faço para identificar o que está faltando e o mais importante, o que o ratinho está fazendo lá, para corrigir os rumos, para criar pontos de checagem, né? Então, se eu estou criando pontos de checagem, eu estou corrigindo os rumos, tá? No final, eu vou ter um resultado melhor. Agora, imagina que alguém que vai cozinhar não prova o seu prato durante todo o processo e no finalzinho do prato, né? A hora que vai servir, percebe que faltou sal. Aí pega aquele punhado de sal e joga por cima da comida. Aí quem está comendo percebe que alguma parte está mais salgada, outra parte está sem sal, tem aqueles grãozinhos de sal e no meio da comida e não fica legal, né? Lembra, gente, aquele programa lá, né, onde o pessoal cozinha, né, onde tem aquele concurso, né, e tem aquele chefe bravo lá no Fogaça, né? Gente, aquele moço lá me dá medo, né? Porque toda vez que ele vai provar um prato, né, ele parece que mastiga olhando no olho da pessoa. Nossa, se eu fosse servir um prato para ele olhasse para mim, eu acho que eu ia desencarnar e voltar aí 1 minuto depois, né? Mas ele faz uma pergunta que é muito importante a todo mundo que vai servir o prato para ele. Ele faz uma pergunta, né? Você provou o seu prato? Você experimentou o que você fez? Aí na hora, aí o candidato fica meio sem graça, prova e fala: tem razão, chefe, não tá do jeito que deveria estar, né? E aí, de novo, volto a falar, a avaliação formativa, ela foi feita para criar pontos de checagem e foi feita para corrigir os rumos, tá? No meio de um processo, né? Mas a gente volta nesse ponto ainda. Esse ponto foi só para ilustrar, só para começar aqui, né? Então, gente, hoje, né, a gente tem acesso, né, a várias plataformas, né, que a gente tem o percentual de acerto dos alunos, as habilidades, tem gráfico, tem tabela, né? A gente entra lá na sede, entra lá no CAED, né? E há uns anos atrás, né, gente, o pessoal que está há mais tempo dando aula, né, não tinha nada disso, tinha as APs, né, e a EADE mandava uma planilhinha que era feita no Excel, né, até eu que fazia essas planilhas, né, nossa senhora, vai ter gente querendo me matar aí, né, e a gente pedia de volta esses resultados. Por quê? Depois de você colher esses dados, depois de um diagnóstico, tá? Você tem que fazer um planejamento, você tem que fazer uma intenção, né? Uma rota, né? E do caminho que você vai seguir, tá? Por isso que nós temos todas essas reuniões, nós temos todos esses planejamentos, né? E lembrando, gente, que o mais importante, tá, é o conhecimento que você tem da sua sala. Ninguém melhor que você que está dando aula para aquela turma, que conhece aquela turma, para ter um diagnóstico mais preciso até do que algumas provas. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Olha só. Ensinamos para verificar ou avaliamos para ensinar? Olha só que difícil responder isso, hein? Ah, professor, mas nós ensinamos para verificar. Tem aquela avaliação lá que o José Ricardo falou, que é a somativa lá do final do ano, né? Mas o nosso grande foco, se nós avaliarmos para ensinar, que é a avaliação formativa, automaticamente a gente vai estar atingindo aquela
avaliação somativa, aquela lado final. E no meio dessa pandemia, no meio desse tumulto, com tanta coisa nova chegando todos os dias, será que nós estamos ensinando para verificar ou avaliamos para ensinar? Lembrando, gente, que essa formação, tá, esse ATPC, a gente não está pensando necessariamente no ensino remoto. Apesar do Matheus vai vir já, tá? Ele vai comentar bastante sobre como avaliar aí no ensino remoto. Só que a gente tem que pensar na avaliação, né, a longo prazo, a avaliação como um todo, né, o aluno como um ser integral. Olha só que interessante essas imagens, né? Avaliação. Avaliação é espelho ou lâmpada? O que será que avaliação é? Qual será a melhor definição para avaliação? Olha só. A avaliação precisa ser espelho e lâmpada. Não apenas espelho. Precisa não apenas refletir a realidade, mas iluminá-la, criando enfoques, perspectivas, mostrando relações e atribuindo significados. A avaliação, tá, é o instrumento para o seu planejamento, né? Lembrando, gente, que o seu plano, né, o seu planejamento, ele é vivo, tá? Ele muda a todo momento, né? É claro, gente, eu tenho uma linha, né, que aí eu devo seguir, mas eu tenho que olhar para as necessidades da minha turma, tá? Voltei aqui sem querer. E olha só, avaliar, gente, por Lucchesi, né, é a articulação de dois processos indissociáveis, né? Diagnosticar, que é a constatação e a qualificação, e decidir, que é a posição e orientação. Eu acho que hoje nós temos muitos instrumentos para diagnosticar, tá? A gente tem muito mais do que há 10, 12 anos atrás, só que eu acho que falta principalmente tempo para decidir, para ter uma posição e uma orientação desses alunos, certo? Olha lá, olhar avaliativo, né? E eu vou ter aqui os meus registros, né? Eu vou olhar para a minha prova, vou aplicar essas avaliações com esses alunos, né? Que aí é um processo avaliativo, eu vou ter algumas concepções e eu tenho que decidir que rumo que eu vou seguir. Só que, gente, cuidado, né? Às vezes, apenas o resultado de uma avaliação é igual essa pontinha desse iceberg aí, ó. Às vezes, gente, o problema está muito mais no fundo, né, do que a avaliação quantitativa está nos mostrando. Por isso que eu sempre falo e repito, a gente tem que tomar cuidado com o quantitativo nessas avaliações, AAP, ADE, principalmente quando chega para você e fala, ó, você tem que trabalhar habilidade X porque foi o menor índice de acerto nessa prova. Gente, eu fico maluco quando eu ouço isso, tá? Eu acho que essa imagem, né, ela fala bem, tá? A equipe, né, equipe gestora com a equipe de professores deve sentar, deve analisar esses resultados, esses dados e transformar esses dados em indicadores, tá? Para ver se realmente aquela questão que tem menor índice de acerto
tá? Aquela habilidade, ela deve ser tomada como base para plano de ação, né? Então eu defendo muito, tá, a participação dos professores, porque os especialistas do currículo são vocês, tá? Então vocês podem, né, e devem auxiliar muito nesse processo, principalmente quando a gente traça metas, né? Vou voltar aqui no iceberg, né? E, gente, olha só. Vou dar 3 exemplos aqui, olha, de questões das AAPs, tá? Essa é bem antiga, essa foi da AAP de 2012, segunda AAP. E essa questão aqui, olha, do 7º ano, ela teve um dos maiores índices de erro da história da AAP, tá? Quando chegou esse resultado pra gente, a gente ficou até meio assustado. E não é uma questão tão difícil, mas eu vou comentar com vocês, ó. O tio de Priscila deixou sobre a mesa uma pizza de mussarela cortada em 8 pedaços iguais. Depois de um tempo, observou que alguém tinha comido alguns pedaços, conforme ilustra a imagem abaixo. Qual é o número que indica a parte da pizza que foi comida em relação ao todo? Olha só, gente, quando a gente fala que essa questão teve um índice absurdo de erro, tá? Deixa eu ver se eu pego uma caneta aqui. Essa questão, eu lembro que aproximadamente 95% dos alunos da rede estadual marcaram essa letra D. Marcaram 2,80, certo? Então, a maioria dos alunos marcou 2,80. Aí você vem lá na habilidade, né? Reconhecer números racionais representados na forma fracionária ou decimal com o significado de parte todo. Aí todo mundo vem e fala, não, essa questão teve 95%, né, o índice de erro, vamos pegar e vamos fazer uma revisão de números racionais desde o zero. Aqui está falando parte todo, eles não sabem parte todo. Então, aí pede para todos os professores trabalhar, ó, vamos mostrar fração, vamos mostrar parte todo. Ô, gente, pera lá. Se o aluno marcou 2,8, provavelmente, né, aí, ó, é uma trajetória hipotética, tá? Que a gente consegue traçar, né? Se o aluno marcou 2,80, ele deve ter pensado, alguém comeu 2 pedaços em 8. Esse aluno aqui, ele não sabe parte todo? Será que o aluno que marcou 2,80, ele não tem noção de parte todo? Ou ele só não sabe transformar uma fração para um número decimal? Então, quando a gente fala de avaliação, quando a gente fala de que rumo a gente deve seguir, é essa análise que a gente deve fazer, tá? A minha turma quase inteira marcou 2,80. Se eles marcaram 2,80, eles têm noção de parte toda. Falta um pouquinho. Falta que eles enxerguem que como que um número decimal, né, como que o número racional, né, aí na forma de fração, pode ser representado como número decimal, tá? Nessa época, né, gente, vinham aqui as recomendações pedagógicas. Olha lá, né, a maioria marcou letra D. Olha só o que aconteceu, ó. Resposta incorreta, né? Essa resposta pode indicar que o aluno consegue representar
a questão como uma fração, né? Parte todo, né? 2/8, mas não sabe transformar essa fração em número decimal, ou seja, não entende o conceito de fração representando o numerador e o denominador da fração como número decimal, sendo o traço representado como vírgula. Então, gente, é esse tipo de avaliação, tá, que o professor de matemática ele consegue ter essa visão, tá? Pode ser que o coordenador que não é da área ele pegue apenas o índice mais baixo, né? E o professor que conhece o currículo, que conhece as suas turmas, né, ele pode e deve fazer essas inferências, né? Notem, gente, que na terceira AAP, né, na última do ano passado e na ADE, não veio recomendação pedagógica, veio gabarito, né, pelo Excel, tá? Por que não vem mais dessa forma? Não vem mais dessa forma para provocar a equipe gestora, né, a contar mais com a ajuda dos professores, né? Porque ninguém melhor que o professor da sala, tá? Para olhar nesse caso aí para essa questão. Bom, essa é uma AP bem antiga, né? Vamos trazer uma AP mais nova, né? Quer dizer, mais nova mais ou menos, né? Essa é de 2018. Olha só, gente, a AP normalmente ela vem duas questões da mesma habilidade. Olha só, essa questão 5, né? Sabendo que a área da figura abaixo é 48 centímetros quadrados, podemos afirmar que as medidas dos lados em centímetros são... Tá ok, né? O aluno, para fazer isso, né, ele tinha que multiplicar esses dois lados e igualar com 48, tá? Tinha que fazer distributivo aqui, igualar com 48 para resolver. Agora, vamos imaginar, ó, vamos pensar um pouquinho. Se o meu aluno, tá? Se a maior parte da minha turma erra essa questão, certo? Tá o índice lá embaixo, né? O índice de acerto dessa questão tá bem baixo. Aí eu pego a habilidade, resolver problemas envolvendo equações de segundo grau. Aí todo mundo fala, não, essa é a que tem o índice mais baixo, vamos correr para socorrer essa, vamos dar um monte de equação e do segundo grau. Só que, olha só que interessante, a AP, tá? Normalmente ela vem com duas questões da mesma habilidade. Vamos imaginar que a sua turma, a maior parte da turma errou essa questão e de repente a maior parte da sua turma acertou essa questão. Olha só, pensei no número positivo, calculei o seu dobro, 2x, somei com 24 e obtive o quadrado do número que pensei, tá? Que número que eu pensei? Então, se o aluno entende essa linguagem matemática, né, ele consegue montar essa equaçãozinha aqui, ó, ele consegue fazer x ao quadrado menos 2x menos 24 igual a zero. A partir daí, né, ele faz os cálculos e acerta essa questão. Mas não é nesse ponto que eu quero chegar. É no ponto do diagnóstico, da avaliação. Vamos imaginar que a questão 5 teve o menor índice de acerto das suas turmas. Só que eles acertaram a questão 6.
só que o professor trabalhou, né, função, equação do segundo grau com eles, e aí o professor conhece, né, o que a turma sabe. E de repente, alguém faz uma reunião e pega essa questão 5, fala, ó, essa questão 5 aqui teve um índice mais baixo. Qual que é a habilidade? Resolver problemas envolvendo equações do segundo grau. Aí pega, gente, monta um plano de ação, coloca no MMR, que essa habilidade está em defasagem, aí todo mundo sai correndo atrás dessa habilidade e de repente o professor vai fazer a correção dessa prova com a turma e ele percebe que o que a turma não entendeu foi que na área ele tinha que multiplicar esses dois lados. A turma pode ter feito o perímetro, né? E errado essa questão. Olha só o que faz um diagnóstico errado. Tá? O que faz quando... o que acontece, né? Opa, tô um pouco rouco, gente, perdão. O que acontece quando a gente pega um diagnóstico errado? A gente vai trabalhar em cima de um dado que não é a prioridade da minha turma. Por isso, volto a frisar a importância da participação dos professores nas reuniões e principalmente nas decisões de quais habilidades realmente estão em defasagem com essas turmas, tá? Diagnóstico errado, gente, é muito perigoso, né? Imagina que eu vou no médico, eu tô com dor de barriga e eu falo pro médico que eu tô com dor de cabeça. Ele vai me dar um remédio para dor de cabeça. Eu vou gastar dinheiro e não vai melhorar porque eu realmente estava com dor. É exatamente assim que acontece com um diagnóstico falso, tá? Bom, gente, então, basicamente, né, era esse aí o bate-papo que eu queria ter com vocês. Queria contextualizar um pouquinho do que o PCNP e José Ricardo falou com vocês sobre as avaliações, os tipos de avaliações, né? E agora, a gente vai ter mais um intervalinho aí de 5 minutos e eu vou passar a bola para o Matheus, que em tempos remotos, né, ele vai trazer para vocês alguns métodos aí de avaliação aí no ensino remoto. Então, é isso aí, pessoal. Bom, a gente já está na quinta, né? Praticamente aí, fim de semana já, né? Bom restinho de semana a todos. Um bom final de semana a todos. Se cuidem, gente. E daqui 15 dias a gente está de volta aí, tá? Um grande abraço, gente. Até mais.
Bem, bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais uma parte da TPC de Ciências da Natureza em Matemática, que hoje está tratando do tema avaliação e recuperação da aprendizagem. Então, nesse bloco eu vou explicar para vocês brevemente como vocês podem utilizar o aplicativo Google Classroom para postar atividades para os seus alunos através do centro de mídias, tá joia? Então, é um aplicativo que tem muito recurso. Hoje a gente vai ver alguns deles, os mais simples, mas nesse tempo de ensino remoto ele pode ser muito útil para vocês, tá joia? Então, pessoal, eu vou diminuir minha imagem aqui no canto direito e deixar somente a tela do meu computador, tá joia? Então, vamos lá aprender como que utiliza esse aplicativo para postar atividades para os seus alunos? Vamos lá então, gente. Bom, pessoal, então agora eu vou demonstrar como vocês elaboram uma atividade utilizando o Google Classroom ou o Google Sala de Aula, tá joia? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês onde o Google Sala de Aula fica no aplicativo do Centro de Mídias. Então, nessa aba, eu tenho o espelhamento da tela do meu celular. Vou abrir o Centro de Mídias. No Centro de Mídias, eu vou clicar em Outros. E aqui em Outros, eu tenho o Google Classroom. Vou entrar nele, ele vai pedir um e-mail. Que e-mail que eu vou utilizar, pessoal? Então, eu vou utilizar esse e-mail aqui. Então, eu vou abrir aqui a página da sede. Na página da sede, quando você loga, você tem dois e-mails. Um via Microsoft e outro via Google. É esse segundo e-mail institucional via Google que você vai precisar entrar para criar suas atividades no Google Classroom, tá ok? Seus alunos também precisam entrar no Google Classroom utilizando esse e-mail institucional dele de aluno e você de professor, tá joia? Então é esse e-mail aqui que eu vou utilizar para entrar. Então eu vou voltar aqui no meu celular, digitar o meu e-mail, colocar a minha senha, pronto, o Google Sala de Aula está aberto no meu celular. Aí, no caso de vocês, vai aparecer as salas que vocês tenham atribuídas, tá joia? Caso não aparecer as salas, eu vou deixar um link na pauta mostrando como que você faz essa informação, tá joia, pessoal? Agora vamos partir então para a elaboração da atividade. Então, a primeira coisa, eu vou entrar no meu Gmail com minha conta institucional do Google. No meu caso já está logado. Vou abrir o Gmail. Vou entrar aqui no canto superior direito em Google Sala de Aula. Cliquei. Entrei. No caso de vocês vai aparecer suas salas. No meu caso eu tenho só uma sala que eu criei, que é o ATPC Ciências da Natureza. Vou entrar na sala. Então nessa sala eu vou ter um mural que eu posso mandar recados para os meus alunos, as atividades, os alunos que estão inscritos, aqui no caso pessoas que
notas, mas pra gente o que interessa hoje é as atividades, tá ok? Entrando em atividades, eu vou precisar criar uma atividade nova. Então aqui já tem um teste que eu fiz anteriormente, mas eu vou clicar aqui em criar. Nessa atividade de hoje, eu vou fazer uma atividade que eu vou também postar um teste para meus alunos responderem, e desse teste eles já vão sair com uma nota através de uma resposta automática, tá joia? Então o título dessa atividade vai ser Evolução As instruções, pessoal, eu fiz uma pastinha na área de trabalho e já selecionei todos os arquivos que eu vou precisar. Então as instruções estão lá. Eu vou lá na minha área de trabalho, aula evolução, instruções, mas você pode digitar, ok? Vou copiar, vou voltar lá e colar. Pronto, pessoal. Então, bom dia, alunos, sejam bem-vindos. Na aula de hoje, nós trataremos sobre o tema evolução. Na atividade de hoje, você vai, vamos corrigir aqui, precisar assistir o vídeo Como a Evolução Funciona, ler o texto de apoio Porque Existem Diferentes Espécies, entrar em Blank Quiz, responder as questões e enviá-las. Pessoal, então aqui eu coloquei que os alunos então vão precisar primeiro assistir um vídeo, ler um texto de apoio antes de responder as questões. E como que eu adiciono esses dois arquivos aqui? Então eu já deixei separado a pastinha. Então aqui está o vídeo, aqui o texto de apoio. Vou abrir ele para vocês verem. Tá joia? Eu só vou agora anexar esses arquivos à atividade que eu estou propondo. Vou fechar aqui. Então eu venho aqui em adicionar. Então eu tenho algumas opções. Posso pegar esse arquivo do Google Drive, posso pegar de um link do meu computador ou do YouTube. No meu caso está no computador. Vou clicar aqui, arquivo. Entro em Browse. Aqui já estão os dois arquivos que eu vou adicionar. Selecionei os dois, coloco abrir e agora vai baixar os dois arquivos. O vídeo foi e agora o texto de apoio. Pronto, pessoal. Então meus dois arquivos já estão aqui. O que eu vou precisar fazer agora? Inserir a questão que meus alunos vão resolver após assistir o vídeo e ler o texto de apoio. Vamos lá? Então vamos lá. Blank Quiz. Se eu quiser eu posso mudar o nome aqui. Posso colocar, por exemplo, questões. Então eu posso colocar aqui, responder após assistir o vídeo. Só corrigir aqui. E ler o texto de apoio. Aqui, pessoal, então eu vou, por exemplo, colocar as questões. O interessante sempre é colocar primeiro o nome do meu aluno. Então eu venho aqui, coloco resposta curta e eu coloco aqui nome. Tá ok? Agora eu vou ficar fora, adicionar outra pergunta. Essa outra pergunta, agora que eu vou colocar a questão da atividade que eu estou propondo, tá joia? Então já deixei lá na minha pastinha a questão pronta também.
Vou entrar aula evolução, questões. Então aqui está a descrição, selecionei. Vou lá, coloco a pergunta. Analise a imagem abaixo e selecione a alternativa correta. Agora eu vou colocar as opções de resposta. Tá ok? Então eu clico aqui em opção 1 e eu posso digitar as respostas. Mas no meu caso já está salvo lá. Só vou copiar e colar. Então, alternativa A. Vou clicando em adicionar opção B, C e D. Agora eu só vou alterar os textos, tá ok? Então vou lá, vou selecionar o texto da alternativa B. Vou dar a alternativa C. Vou dar a alternativa D. Vou tirar essas letras aqui da frente. Pronto, pessoal. Então as alternativas da minha questão estão adicionadas. Mas vocês viram que ficou faltando a figura da questão. Então tá vendo que tem uma figura aqui que é necessária para eles responderem a questão. Como que eu adiciono essa figura? Eu vou clicar aqui do lado de múltipla escolha. Então do lado, nesse quadrinho, tá joia? Entre analise a imagem e selecione a alternativa correta. Clico nesse quadrinho. Vou em procurar. Eu já deixei lá na pasta também a imagem separada. Vou clicar em imagem questão 1, abrir. Pronto, pessoal. Então, tá pronto aqui a questão que eu preparei para os meus alunos. Eu posso adicionar mais questões clicando aqui em mais, tá joia? E conforme meus alunos forem respondendo, as respostas já vão aparecendo aqui. Eu vou mostrar para vocês como que fica essas respostas. Então eu vou novamente entrar em Google Sala de Aula. Entro na minha sala, atividades. Então aqui no teste tem algumas respostas. Então aqui tem atividade, entro em questões. E agora eu vou ver as respostas. Para ver as respostas eu preciso entrar aqui no canto inferior direito em editar esse formulário. Então eu vou clicar aqui e aqui vai aparecer todas as respostas dos meus alunos. Então eu tenho aqui um resumo das respostas e entrando em individual eu tenho as respostas de cada um. Então tem aluno 1, aluno 2 e aluno 3 que respondeu. Então o que eu tenho aqui, ó? O nome do aluno, aluno fictício, a pergunta e o que ele respondeu, tá joia? Então, pessoal, muito simples. E eu também posso, por exemplo, dar um feedback para o meu aluno. Então, eu posso dar, por exemplo, parabéns
continue assim. Ou posso dar uma instrução para ele para ver se ele reflete o melhor porque ele errou essa questão, mas é muito simples, pessoal. Tá joia? Então essa é uma alternativa muito boa para a gente conseguir passar atividades para os meus alunos nesse período de ensino remoto. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço.